Olá, amigos, eu aqui novamente fazendo um novo vídeo para o Vasco. E é muito bom, né, a gente chegar assim de manhã. Eu ontem ia fazer o vídeo, mas acabou o jogo um pouco tarde, eu estava com sono. Aí eu aproveitei e fui dormir. Eu disse, agora, então vou fazer agora de manhã. Vou falar sobre o Vasco, que é muito bom falar sobre o Vasco. Mas antes de falar sobre o Vasco, eu vou mandar um recado para as pessoas que me perguntam como se inscrever no meu canal. É bem simples. Abaixo do vídeo está escrito se inscreva. Você clica em cima. Ao lado vai aparecer um sininho. Você vai clicar em cima. Se ele ficar preto, você clica de novo. Então eu passo informações para vocês e vocês enriquecem meu canal, tá bom? Então vamos ao que interessa. O Vasco começou bem. O Vasco começou bem. Não, o Vasco começou mais ou menos. Foi bem, não, mais ou menos. Aí o Fortaleza tomou um pouquinho da frente, aí ficou ali, etc. O Vasco assumiu e ficou. O primeiro tempo foi todo do Vasco. O Vasco perdeu mais ou menos 2 gols ali. O Vasco perdeu. Aí, mas também o Fortaleza também chutou uma bola em gol. E o goleiro do Vasco fechou o gol. E ele foi eleito o melhor jogador da partida, o goleiro do Vasco, pelas defesas que ele fez. Então tudo bem. Aí o Vasco começou o segundo tempo. Aí o Vasco começou a jogar bem. Jogar bem, jogar bem, jogar bem. Aí o Rian pegou uma bola, passou lá e cacetou o gol. 1-0 Vasco. Aí esse Hugo Moura, aquele troço ruim que foi do Flamengo, ele deu-lhe uma cacetada no jogador lá, que eu achei que a falta foi mais para cartão amarelo. Mas aquele juiz, ele é flamenguista, sabe? Ele é flamenguista. Então, ele faz tudo para derrubar o Vasco. Aí ele pegou, foi e expulsou o jogador do Vasco, o Hugo Moura. Tudo bem. Aí o Vasco pegou, foi e começou. Diniz, no lugar de deixar o time solto em campo, não, recuou o time, botou do meio de campo para trás. Aí isso bombardeia em cima. Aí, se eu recuo o meu time, eu estou fazendo o quê? Chamando o outro para cima. Aí o Fortaleza partiu para cima e começou a bombardear o goleiro do Vasco. E ele começou a defender, fazer defesa assim, sem querer, aquela com o pé, e calhou e virou o pé assim, ó, e a bola bateu e saiu. Então, quer dizer que é um gol um pouquinho de sorte. É um gol não, a defesa é um pouquinho de sorte. Então o Vasco ficou ali, o Vasco lutou do princípio ao fim, do segundo tempo, bombardeando. Então foi bombardeando, só dava Fortaleza. O Vasco não fazia nada. Aí o primeiro gol foi de Rian. Aí no segundo tempo o Diniz fez uma institucional e botou o David. Eu gosto do David, sabe? Ele não é um craque fora de série, mas eu acho ele bom. Melhor que algumas carangadas que tem ali. Aí ele pegou já quase no final, o David pegou aquela bola, houve um bombardeizinho na área do Fortaleza, aí sobrou a bola fora da área para David, ele chutou, que ele bate bem das duas pernas, né? Mas uma perna em cada vez, não pode bater com as duas não, então cai, né? Aí ele pegou, chutou, foi lá no canto, entrou, aí o Vasco segurou. Aí foi 2-0, mas bem, 2-0. Se o Fortaleza fizer pelo menos um, o Vasco vence 2-1, que o Vasco não vai levar 2 gols do Fortaleza. Aí terminou o jogo 2-0. Então, o Vasco, a defesa do Vasco ontem, jogou os 2 zagueiros titulares, né? O Cuesta e o Renan. É Luca Renan, acho que é Luca Renan, Renan Luca, uma coisa assim o nome dele. Eu não gravei bem o nome dele ainda não. Eu sei que o é Cuesta. Então jogou bem. Agora o Diniz, ele é meio doido. Eu não gosto do Pumita. Mas no lugar de botar ele lateral direito, que ele é lateral direito de origem, não botou Tietê de lateral direito. Eu já não gosto muito de Tietê, né, de lateral direito, né, coisa. Apesar que ele não jogou mal, não, mas eu acho que o Pumita seria melhor. O próximo jogo contra o Fluminense, o PH joga. Então, esse Hugo Moura, o Vasco não era nem para escalar aquele jogador, deixar ele
Quando acabar o contrato dele, manda ele embora, que ele é muito ruim. Ele foi base do Flamengo, ele é horrível. Ele, Tório Cocão, Verrete, tem que todo mundo embora. Ok? Então, ali no Vasco tem que fazer uma limpezazinha, tirar uns jogadores ali que é um come-dorme, né? Então, o Vasco, o time do Vasco ontem, o primeiro tempo, todo mundo jogou bem. Eu gostei, até o Tietchan lateral direito eu gostei. Então jogou todo o médio de defesa do Vasco muito boa e o ataque tava bom. Só tava perdendo gol, né? Aí olhando pelo lado individual, o goleiro do Vasco foi o melhor em campo, tudo bem. Agora olhando, eu não vou olhar o time do Fortaleza, vou olhar o time do Vasco. Pra mim eu gostei eu esqueci o nome dele, aquele jogador, parece que é Bruno. Eu acho que é Bruno alguma coisa, um neguinho que jogou na ponta direita, eu esqueci o nome dele. Aquele cara é bom, cara. Ele tem uma velocidade danada e ele, olha, chega junto, muito bom. Eu gostei muito dele. E no segundo tempo entrou um menino que eu não conheço, eu não gravei o nome dele também, é um escurinho também. Muito bom, muito bom. E então o Vasco agora está com a garotada boa. O Vasco só está faltando uma coisa: é tirar o Hugo Moura do time. Arranjar ali um cabeça de área melhor que o Hugo Moura. Ver aí nesse time pequeno aí se conta a porção de jogador bom, não precisa ir no estrangeiro, não. Aqui tem uma porção aqui, no Campeonato Brasileiro, tem uma porção, time de segunda divisão, de primeira, tem jogador bom pra caramba. É só ir lá e pegar um daqueles. Então o Hugo Moura tem que dançar, tem que ir embora e voltar para o Paraná, ou então voltar para o Flamengo. Aí o Vasco aí melhora, porque o Hugo Moura, muito passe errado. Ele ontem, então, ele esnobou de tanto passe errado que ele fez. Mas muita coisa, ele errava a parte de meio metro. Então, meio metro é força de expressão, né? Um passo assim de 2 metros, assim, estava errando ontem. Errou muito, não foi pouco, não. Errou muito. Aí, quer dizer que eu acho que é a única peça ali do Vasco que está fraca. O restante tá bom. Já tirou o Verrete. O Verrete, ele é para quebrar galho só como ficar na reserva, em emergência ele entrar, porque ele, além de estar fora de forma, com a mesma, ele não é bom, e fora de forma, então piorou. Aí então quer dizer que, por mim, Verrete vai embora. Ele fez ontem 37 ou 38 anos. Ele já não tem mobilidade nenhuma. A idade ajuda também, então está na hora de ir embora. Já está velho já. Centroavante com 38 anos, só Romário mesmo. Mas aí ele, sei lá, eu achei bem fraco. Agora, o time do Vasco pegou um jogador, pegou, não sei. Não é craque de seleção, não, mas é bom. A única peça ruim do Vasco ali no momento, para mim, é Tório Cocão, Hugo Moura, essa carangada tem que ir embora todo mundo. Então, eu queria que voltasse, ele, apesar que ele está machucado, né? Eu queria que voltasse agora o Estrela. O Estrela é base do Vasco, agora acho que já fez 20 anos já. Então ele é muito bom de bola, o Estrela. Mas infelizmente, ele novinho, ele sofreu um acidente lá no campo, né? Aí machucou o joelho, ele está na cerca até hoje. Ele voltou a treinar, mas parece que sentiu, voltou de novo. Então esse Estrela é bola. Mas na divisão de base do Vasco tem uma garotada boa. Tem uma garotada boa, que merece testar em cima um jogo mais fraco. O Vasco bota ele para perder o medo. Que o jogador, quando sobe da base, ele dá uma tremida, sabe? Dá uma tremida. Uns não, outros dão. Tem uns que já entram de cara. Tem uns que, rapaz, aí tem 18 anos, tem a cabeça feita. Aí um não, ainda é meio medroso ainda. Botou ali, eu no meio de jogadores profissionais, não sei o quê, aí fica pouco tímido. Tem um não, tem uns que já entra para arrebentar. Então, na base do Vasco tem uns ali que merecem. Eles estão de Lucarelli, acho que é Lucarelli, não é.
Zuccarelli, uma coisa assim o nome dele. Enche muito a bola dele, mas não vejo grande coisa nele, não. É jogador para tapar buraco. Aí, o, esse Nuno Moreira, o português, é bom de bola. Esse menino que veio, que era base do Vasco, foi para o América Mineiro e voltou para o Vasco, esqueci o nome dele. Ele é bom, jogou ontem, jogou bola pra caramba. O Piton não precisa nem falar que é bom, o Paulo Henrique é bom, o Paulo Henrique não jogou ontem, mas é bom. O Piton é para o Piton não, o Puma é para quebrar galho, e os dois zagueiros do Vasco são bons. Agora, o ruim é quando um se machuca, ou então é expulso. Leva o terceiro cartão amarelo. Quem que vai para o lugar deles? Botar o Hugo Moura? É um Deus nos acuda, né? Então, amigos, vamos rolar para o... Eu, se tivesse que dar ontem, se eu tivesse que dar um prêmio ao jogador ontem, dava o goleiro do Vasco. Porque o goleiro do Vasco, o Vasco não perdeu o jogo ontem por causa dele. Ele garrou muito. Ele garrou e defendeu sem querer. Ali ele defendeu sem querer umas duas bolas. A bola tocando nele. Aquela do pé, então, foi incrível, né? Aquela é gol certo. Então, e aquela outra no susto, que ele pulou e fez assim, a bola foi por cima. Então, quer dizer que eu daria um prêmio para ele. E também o Ryan, é um garoto novo, 19 anos, correndo bem. O Ryan, ele dificilmente é uma pessoa grande e corre bem. Ele tem quase 1,90 m. Parece que é 1,88 m, parece que ele tem. E ele corre pra caramba. Então, é uma grande estrela para o futebol brasileiro, esse tal de Ryan. Com certeza, agora em novembro, vai ter a convocação novamente para os dois jogos, né? O Brasil faz 2 jogos contra time lá da África, agora em dezembro. Eu não sei quais são os times. Então, o Ryan com certeza vai ser convocado. Ryan e Paulo Henrique. Tá bom, amigos? Olha, eu vou ficar por aqui. Próximo jogo do Vasco é contra o Fluminense, domingo, no Maracanã. Eu acho que é no Maracanã, não tenho certeza não. Porque o Flamengo joga domingo também. Aí eu não sei se o Vasco joga em São Januário ou se joga no Maracanã. Um dos dois. Então o negócio é jogar. Campo não influi. Tá bom, amigos? Então, ó, tchau. Abração a todos. Fique com Deus.